Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Ian Rochen, eu vou aqui compartilhar a minha apresentação com vocês. Na verdade, eu vou mudar aqui a minha tela para apresentação. Eu vou estar falando com vocês aqui hoje sobre o boom dos jogos digitais, desafios e oportunidades dentro do mercado de games. E para começar, eu vou rapidamente falar de mim. Eu tenho 34 anos, eu moro no Rio de Janeiro, sou formado em administração e há 5 anos que eu trabalho no mundo de startups e há mais de 3 anos que eu sou o CEO e o criador desse projeto que vocês acabaram de ver esse vídeo agora. E essa foto aqui, ó, eu sou esse cara aqui de camisa social azul clara na direita e calça preta. Essa foi uma foto que aconteceu há 3 anos atrás, na Campus Party, um campeonato de briga de espada e de sabre, né, de laser, como se fosse aquela coisa meio Jedi, que eu fui vice-campeão, inclusive. Então, eu queria começar dizendo que é um prazer muito grande, depois de ser campuseiro há 3 anos atrás, estar aqui hoje podendo dar uma palestra e falar um pouquinho sobre o mercado de games e um pouquinho também sobre a Game Jam Plus, que é esse movimento que vocês viram agora, que eu vou entrar mais em detalhes depois, né? Então, pessoal, queria começar falando, acho que quando todo mundo pensa em gamer, né, acho que a imagem que vem à cabeça ou é de um bando de criança, ou daquele jovem homem nerd de 30 ou 20 e poucos anos, né? Mas pesquisas mostram, essa pesquisa aqui da ESPN, mostram que, na verdade, a maior parte dos jogadores, dos gamers hoje no Brasil, tem entre 25 e 34 anos. E o segundo maior grupo tem entre 35 e 54 anos. Então você vê que a grande maioria das pessoas tem mais de 25 anos, dos gamers, né? Fugindo um pouco daquele estereótipo que eu mostrei nos últimos 2 slides. Ao mesmo tempo, essa mesma pesquisa também mostra que, pasmem, já em 2017, você vê que esse gráfico ele vem crescendo bastante, né? Você já tinha uma maioria de mulher, que isso, inclusive, hoje em 2020 já tá até um pouco maior, mas você já vê já hoje uma predominância de mulheres no setor, como gamers, né? Então, hoje, eu acho que o melhor retrato para falar sobre o gamer no mundo é essa imagem, né? O gamer, eu acho que essa é a boa. De quem é o gamer hoje no mundo? É todo mundo, de todas as idades, de todos os credos, de todas as cores, de todos os países, de todas as crenças, né? E aí eu achei esse gráfico, essa pesquisa aqui me mandaram hoje, por maior coincidência, eu quis botar ela aqui. Eu queria só dissecar um pouquinho mais para vocês entenderem realmente dos gamers hardcore, aqueles caras que jogam videogame ou jogos de computador, realmente você tem uma predominância, como vocês podem ver aqui, ó, 61% de homens, dos quais 40% entre 16 e 24 anos. Mas quando a gente fala dos gamers casuais, estão mais ligados àqueles que jogam celulares, eu vou entrar um pouquinho nesse mérito do celular na apresentação, já são mais mulheres, né? 62% desse público casual são mulheres, a maior parte desse público já está numa idade um pouquinho mais avançada, então esses gamers casuais já começam a explicar um pouquinho aqueles números que eu mostrei nos slides passados, e eu vou entrar mais a fundo ainda nisso. E aí vem esse gráfico aqui, que é um gráfico que eu particularmente gosto muito, assim, eu acho que ele mostra 2 coisas, né? A primeira coisa é o crescimento do mercado, como o mercado tem crescido, né? Taxas superiores a 2 dígitos nos últimos anos e com previsão de crescer a taxas próximas a 2 dígitos nos próximos anos. Então essa é a primeira coisa. E assim, esse crescimento, ele vem pautado, assim, em basicamente, eu pelo menos identifico 3 setores, que esse crescimento, 3 oportunidades dentro desse setor de games, né? Isso aqui agora para os investidores, para quem está curioso. Os 3 grandes oceanos azuis que tem se formado no universo gamer é mobile, VR, AR e games corporativos. Eu não vou falar muito de VR aqui, vou falar mais de games corporativos e de mobile. Então, já vou até pegar esse gancho desse próprio slide para já iniciar essa parte do mobile. Então, se vocês podem ver que a receita do mercado, a parte de mobile na receita total do mercado em 2012, aqui nessa primeira coluninha daqui da esquerda,
ela era 18%, né? 18% é mobile games. Então, há 8 anos atrás, você tinha 18% apenas da indústria nesse segmento mobile. 2018, quer dizer, 6 anos depois, você tem mais de 50% da indústria no mobile. Isso sem canibalizar as outras duas. Você não teve perda de receita, você teve crescimento de em torno de 1, 2% ao ano de receita na categoria PC, na categoria console, só que você teve taxas superiores a 2 dígitos no mercado mobile. Então é muito. E é interessante também ver que os próximos anos também, ó, o mercado mobile ganha cada vez mais market share, né? Mais espaço nesse mercado. E aí eu também achei esse outro gráfico que é muito interessante, cara. Por que o mercado mobile bombou tanto aqui de 2012 para frente? E aí você vê uma correlação direta do mercado mobile com a penetração do número de smartphones, né? Então, quantos mais smartphones o mundo as pessoas começaram a ter, e o smartphone virou um grande celular, virou um grande videogame. Na verdade, eu diria que é o principal videogame hoje em dia. Os números mostram isso, né? Pelo menos em termos de receita. Esse gráfico ele explica muito bem esse crescimento. Quer dizer, então as pessoas começam a ter celulares nas suas casas, começam a usar celulares no seu dia a dia. Esse celular, não celular, smartphone especificamente. Esse smartphone ele vira um videogame, e aí você tem esse crescimento, esse boom do mercado corporativo. E aí é um ótimo gancho, na verdade, essa questão dos celulares, do smartphone, para o mercado corporativo, porque eu também comentei com vocês que uma das 3 oportunidades que eu identificava nesse mercado era do mercado corporativo, era da gamificação, né, que o mercado corporativo tem usado, e também isso se dá completamente em função também do uso de smartphones. Então hoje os colaboradores das empresas, os colaboradores, né, os stakeholders internos, colaboradores, funcionários, etc e tal, eles têm smartphone, e também os stakeholders externos, os clientes, uma equipe de vendas, que é interno, mas pode ser uma equipe de venda externa, podem ser franqueados, por exemplo, também. Então, como as empresas identificaram que as pessoas em geral, né, já estavam acostumadas com essa ferramenta, tanto o smartphone como também com games, né, com a lógica de games, com as estruturas gamificadas, que seriam rankings, competições, desafios, perfis, e você vai atingindo objetivos e etc e tal. Então, acho que esse gráfico também mostra um crescimento volumoso. Quer dizer, as empresas gastavam em 2012 240 milhões de dólares e estavam gastando 6 anos depois mais de 5 bilhões de dólares com gamificação. Essa tela mostra um pouquinho quais são os setores das empresas que mais gastam. Então, marketing e vendas são os que têm mais gastado. Marketing, provavelmente, engajamento, disputa e vendas mais na parte de disputa de mecânicas de gamificadas para disputa de equipe de vendas, etc e tal. E depois Human Resource, Learning and Development e desenvolvimento de produto também. Esse gráfico também é muito interessante. Esse, inclusive, é um gráfico novo. Eu quero pegar 2 aspectos desse gráfico, desses 3 gráficos que a gente tem. O primeiro é o seguinte: a primeira coisa que eu queria falar, que não tem a ver exatamente com gráfico, mas tem a ver com esses 3 casos, que são momentos da música, da moda e de sites de namoro dentro do game. Então, assim, como é que esses setores da sociedade têm usado o game para alavancarem os seus próprios setores. Então você tem, por exemplo, rappers fazendo lançamentos de shows dentro do Fortnite, aproveitando o público, os gamers do Fortnite, e lá dentro acontece o jogo, acontece toda a interação. Você tem empresas de moda usando jogos para expor os seus produtos. Então você tem uma coisa hoje no jogo muito presente, que se chama as skins, que são as peles. Pode ser uma skin de uma arma, pode ser skin de uma roupa de um personagem. Então as empresas também têm lançado, se aproveitado disso para expor seus produtos, e também usado também essa comunidade online que tem dentro de games para fazer esses momentos de lançamento. A terceira é o web namoro. Então, de novo, as pessoas estão ali, estão conectadas, têm interesses em comuns, jogos específicos, e por que não conectar essas pessoas, talvez criar dali um laço um pouquinho mais profundo. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria destacar para vocês, trazer, enfim, alguns exemplos de como as empresas têm usado jogos para fazer lançamentos de produtos ou promover eventos entre os seus usuários. E agora a questão do gráfico em si, né? Esse gráfico ele mostra um crescimento, vocês não devem estar conseguindo ver aí, mas o primeiro dado aqui na esquerda, maximamente, dos 3 gráficos, é dezembro de 2019, e depois é janeiro, fevereiro, março e abril.
Então, mostra o impacto da pandemia, né? Como do dia para a noite cresceram muitos números de milhões de pessoas engajadas nessas ações. Então, como é que a pandemia ela trouxe mais a sociedade para o mundo online e os games foram uma plataforma muito usada por essas empresas. Eu tenho aqui também depois, para quem quiser, vocês mandem aqui uma mensagem, eu posso mandar no final aqui da apresentação. Eu tenho um artigo com 99 cases de grandes empresas com métricas super tangíveis de cases de sucesso de gamificação. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui: Spotify, SAP, Google, Deloitte, Ford, Domino's. Então, eu posso depois estar passando isso para vocês. E aí eu queria voltar um pouquinho aqui e falar, né, que a gente eu tô falando muito assim, cara, como o mercado de games é grande, e eu gosto muito de dados, eu sou um cara muito viciado em dados, eu quis trazer mais alguns dados aqui para vocês, né. E aí o primeiro dado que eu quis trazer não sei se vocês sabem, mas hoje você tem mais pessoas assistindo esportes do que pessoas assistindo ESPN, HBO e Netflix juntos. Mais de 70% da receita do Netflix e Google Play são jogos. É um mercado de mais de 130 bilhões de dólares, como eu já mostrei, né? O que eu não tinha falado é que essa receita desse mercado é maior do que da música e do cinema. Eu vou pegar esse gancho para chegar na oportunidade. Qual é o problema? Qual é a dor desse mercado, né? Então, é um mercado altamente concentrado, segundo a Newzoo. Literalmente 80% do faturamento da indústria está concentrado na mão de 25 empresas apenas. 25 empresas têm 80% do faturamento da indústria. E, por outro lado, e isso é muito importante, se houve uma super democratização do processo produtivo. Hoje, qualquer criança com laptop consegue produzir um jogo. Uma criança sozinha de 12 anos de idade consegue fazer um jogo hoje. Com internet, com ferramentas de fácil divulgação, como redes sociais, YouTube e outras ferramentas do gênero, você não é fácil, mas qualquer pessoa consegue divulgar o seu produto. Antes você precisava de um outdoor, você precisava de um anúncio na Rede Globo, num jornal, e é muito caro, né? Era muito difícil. Hoje em dia ainda é muito difícil, mas é possível. Você tem vários casos de pessoas pequenas conseguindo ganhar projeção nas diversas redes sociais. TikTok hoje em dia tem bombado muito, por exemplo. Distribuição, cara. Vocês imaginam antigamente você ter que produzir um CD, então você ia ter que ter uma fábrica, ter que ter verba para poder mandar produzir um CD. Produzir um CD, você vai ter que mandar esse CD até locadoras, vai ter que negociar com as locadoras. Desculpa. Então, assim, hoje em dia você tem um link na Steam, um link no Google Play, um link na Apple Store, você consegue downloadar esse jogo e vender esse jogo. Então ficou muito mais barato, muito mais fácil, qualquer pessoa consegue fazer. E por final, crowdfunding, eu não sei se vocês sabem, mas hoje o Kickstarter, que é o maior site de crowdfunding no mundo, já arrecadou mais de 5 bilhões de dólares, mais de 1 bilhão de dólares. A principal categoria do Kickstarter é games. Então isso também tem, esse acesso ao financiamento facilitado também tem ajudado bastante games. E esse gráfico aqui, pessoal, ele tangibiliza isso que eu falei. Então você vê aqui que na Steam, o número de jogos na Steam cresceu mais de 800% nos últimos 6 anos. O número de desenvolvedores de jogos no Reino Unido, que é a linha vermelha, e no Brasil, que é a linha amarela, cresceu mais de 300% no Reino Unido e 600% no Brasil. Então a gente também está falando, a gente está tangibilizando isso, né, em números. E aqui eu trouxe um gráficozinho para vocês darem uma olhada, que até o Pedro Zambon que me passou essa informação aqui, que é de número de empresas no Brasil, então, e a crescimento entre 2014 e 2018, então mais 100% de crescimento. Vocês podem dar uma olhadinha rápida aí, quem quiser tirar um print dessa tela, fica à vontade. Agora, o que todos esses novos desenvolvedores de jogos têm em comum entre si e com as startups da B Startup, da minha colega que acabou de apresentar agora, da Isa, que acabou de apresentar agora, uma ótima apresentação, aliás. O que todos esses startupeiros e desenvolvedores de jogos têm em comum? Então, assim como todos os startupeiros e todos os empreendedores, dificuldade de acesso ao mercado e capacitação. E foi dentro desse contexto que a gente criou a Game Jam Plus, que foi que eu passei aquele primeiro vídeo lá no começo, que hoje em dia ela é a Copa do Mundo de Desenvolvimento de Jogos, um evento que vai acontecer em 2020 pela sua 5ª edição, mais de 2.000 participantes, 400 países não, desculpa pessoal, 400 jogos em 20 países, tá ao contrário aí esses números. E com a nossa principal missão, né? A gente tem 2 principais pilares na Game Jam Plus: transformar jogo em negócio. Então esse é o nosso principal pilar. Vale ressaltar que a nossa metodologia poderia ser replicada para qualquer outra vertical de indústria, fintech, edtech, healthtech. Então esse é o nosso primeiro pilar: transformar jogo em negócio, criar CNPJs, criar imposto, criar empregos.
E o nosso segundo pilar é muito com base, acho que também a Isa também falou bastante disso também na palestra dela anterior, que é o poder da colaboração, o poder das comunidades locais e de como é que elas podem colaborar entre si, entender os ativos que elas têm localmente para se empoderarem, para empoderarem os seus devidos respectivos ecossistemas. Esse é o time por trás, então a gente tem um time global, que somos nós 4, eu, Ana, Herbert e Léo, e várias pessoas pelo mundo inteiro. Eu trouxe 4 exemplos aqui embaixo, do nosso organizador na Namíbia, nosso organizador em Porto, nossa organizadora na África do Sul, e no São Luís também. Como é que a gente divide, né, a nossa metodologia? Ela é dividida em 4 etapas, tá? A primeira etapa são várias Game Jams. Game Jam é um hackathon de games, são várias Game Jams simultâneas. Esse ano a gente vai estar fazendo 80 Game Jams simultâneas entre o dia 11 e 13 de setembro, em 20 países do mundo. Uma loucura. Os 2 melhores projetos de cada uma dessas cidades passam para a nossa segunda etapa, que são 2 meses, entre outubro e novembro, de mentorias online, muito parecida com o processo do Inovativa Brasil. Em dezembro, esses projetos mandam para a gente as builds, a gente manda o que são as versões dos jogos atualizadas, né, melhoradas, a gente manda essa build para juízes no mundo inteiro, e a gente tem 5 semifinais continentais online, onde a gente decide 2 campeões continentais. Esses 2 campeões continentais, eles ganham a possibilidade de vir para a final, que vai acontecer em janeiro de 2021, na cidade de São Paulo, a priori, se o Covid nos possibilitar. Vale destacar que todas as etapas da Game Jam Plus, elas podem ser online. Se vai ser presencial ou não, depende de cada um dos países. Cada país vai escolher se o seu momento é o momento de fazer online ou não. No Brasil, a gente está fazendo 100% online, enfim, porque a situação aqui está meio difícil, né? Esses são alguns dados, a gente chama a métrica, como eu falei, então eu comparo aqui com o Startup Weekend. Oficialmente, segundo a Startup Weekend, apenas 7% dos projetos do Startup Weekend continua. Como a gente tem várias etapas, a gente consegue chegar a 50% depois de um mês, na nossa média, né, nos últimos 3 anos, e 30% até 4 meses depois. Essas são as empresas que a gente vem mentorando na nossa segunda fase por ano. Ano passado foram 58 projetos, 700 horas, o que fez da gente a maior incubadora de empresas desenvolvedoras de jogos da América Latina. Esse é o nosso histórico. A gente começou em 2016 no Rio de Janeiro, só com uma etapa. 2017, 6 cidades do Brasil, já com 3 etapas. 2018, 14 cidades do Brasil, todas as regiões do Brasil. 2019 a gente virou global, então esse movimento criado e liderado por brasileiros, ganhando o mundo e chegando a 33 cidades de 8 países. A gente já apareceu em algumas matérias na África do Sul, nas Filipinas, em alguns outros países. Essa é a nossa meta para esse ano, que a gente pode crescer mais com a sua ajuda. Então, se você está vendo a palestra e você quer ser um organizador ou organizadora, por favor, manda uma mensagem. Vai ser um prazer poder ter mais cidades e ter mais gente envolvida na organização, mesmo que a gente já tenha uma sede. A gente tem 3 categorias, né? Uma é com a Games for Change, em parceria, jogos de impacto social, que são jogos que são voltados para impacto social, como o próprio nome já diz. A gente tem a Best Sponsor Team, então se você é uma empresa e você quer patrocinar uma categoria de inovação aberta usando gamificação, você quer usar a Game Jam Plus para lançar o seu desafio, você pode também criar uma categoria. E a gente também vai ter uma categoria com as melhores, com publishers do mundo inteiro, que são jogos que não necessariamente precisam ser iniciados na Game Jam, eles podem ser iniciados já em outro momento, então são projetos mais maduros, é um tipo de público mais maduro de quem realmente está procurando visibilidade, contato com investidor, esse tipo de coisa. A gente fez um case em 2018 com a Unicef de jogos de impacto social, foi muito legal. Dos 81 projetos totais na Game Jam Plus, 26 em 2018, 26 se registraram especificamente nessa categoria, dos quais 8 foram acelerados durante 2, 3 meses. Tivemos 3 finalistas e um grande campeão. E a grande dor da Unicef na época era aumentar as taxas de conversão de doações que eles tinham, tanto no site como no mundo físico. Eles têm uma ação que eles vão na rua abordando pessoas e pedindo doação. Então é isso, pessoal. Tô faltando aqui agora 5 minutinhos, se eu não me engano. Vou ver se tem alguma pergunta, alguma coisa, mas eu me coloco à disposição para mandar essas informações ou apresentação para qualquer pessoa que queira. Estou voltando aqui. Deixa eu até parar aqui de compartilhar minha tela, não há mais necessidade.
Então é isso, pessoal. Cara, basicamente é só para então finalizar aqui. A gente está procurando novos organizadores. Então, se você tem um espírito empreendedor, se você quer desenvolver sua comunidade local, se você quer levar a Game Jam Plus para sua cidade, entre em contato. Vai ser muito legal poder ter mais organizadores. Se você quer participar de uma organização que já tem uma sede, mas você quer se envolver, quer aprender, vai ser um prazer receber vocês, principalmente mulheres. A gente tem muito pouca mulher como organizadora na Game Jam Plus, então é um convite para vir mais mulheres participarem. A gente tem até uma a Aninha, ela lidera essa parte para a gente trazer mais mulheres, então a Aninha vai estar super disposta a conversar com vocês, explicar todos os detalhes. E patrocinadores também, né? Que é sempre bom. Então, se você é uma marca que quer associar com a gente, quer estar expondo o seu produto para a nossa comunidade, ou quer estar fazendo uma categoria de inovação aberta com a Game Jam Plus, quer dizer, lançando um desafio para os desenvolvedores, a gente brinca que a gente é 60 vezes mais potente do que um hackathon, porque um hackathon dura 48 horas, 2 dias, a gente dura 120 dias, então tem 60 dias mais de desenvolvimento, e fora que a gente está em várias cidades do mundo, então você pode lançar esse desafio para pessoas. Hoje a gente, na Game Jam Plus desse 2020, já tem confirmado Sri Lanka, Filipinas, Nigéria, Zâmbia, Portugal, Estados Unidos, Bolívia, enfim. Estamos já em praticamente todos os continentes, acho que só falta a Oceania agora para a gente fechar todos os continentes. E é isso, pessoal, cara, foi um prazer muito grande. Espero poder ter ajudado. E acho que os meus dados devem estar com a produção do evento. Se alguém quiser trocar uma ideia depois, eu estou super à disposição. Sou super aberto também, como a Isa falou, sou super aberto também a conversar, a tirar dúvidas e, enfim, estou aqui para ajudar. É isso. Espero ter sido útil. Muito obrigado e boa noite para todo mundo.